Feliz ano novo a todos e estamos aqui novamente no Car Parking para demonstrar um veículo da Fiat hoje aqui no jogo. Mas isso não é um Fiat, isso é um Lancer. Bom, se eu tivesse a oportunidade eu quebrava todos os dentes do seu rosto. Da sua boca, perdão. Fiat Siena 2012 ou 2008, tanto faz, todos parecem com um Lancer e todos são um Lancer. Essa é uma crítica social épica desse Lancer GT. Não é um Lancer GT, na verdade é um Evo travecado. Na verdade é um Evo travecado de GT, mais travecado para Siena. Tá, na verdade é um Evo travecado para Siena. Melhorou, vai, melhorou. Esse barulho de fundo é meu ventilador. Vou botar uma musiquinha para ajudar, mas eu não vou desligar. Tá quente para um órgão reprodutor masculino, irmão. Eu não vou desligar a porra do ventilador por causa de um vídeo. E aqui a gente não tem apenas modificações estéticas. Aqui nós temos modificações motoras, que ele está usando o motor 1.6 16 válvulas de torque, que na verdade é um 2.0 do jogo, mas é o mais parecido com questão de potência que eu achei. Esse carro ele é lento e tem 150 cavalos e 22 kg de torque, mas ele é lento, não parece que ele tem 150 cavalos, mas nunca. Bom, um fato a gente não pode negar, esse é um dos carros mais importantes do mundo automotivo, um dos. Mais pra frente eu apresento outros modelos, mais outros vídeos. Por quê? As pessoas passam a gostar de carros por conta desse tipo de veículo aqui. Esse aqui é um sedã com um apego mais esportivo e se tornou muito popular por conta dos rallies que ele participou e da aura que esse carro tem. Muitas pessoas começaram a gostar de carros por conta desse aqui. As pessoas começam a gostar desse aqui, pesquisam mais ali, começam a se interessar pelo mundo automotivo e depois de um tempo passam a gostar de outros modelos além do Lancer. Por isso que eu considero esse como um dos carros mais importantes do mundo automotivo, mesmo ele sendo mais um Lancer, mas ele não dá pra negar que ele é bem divertidinho, na versão normal, né, porque esse aqui, mesmo que esse aqui é a representação perfeita de que um carro não precisa ter potência para ele ser divertido. Esse aqui é um Lancer caracterizado 100% para um Siena, ele parece um Siena, tem a mecânica de um Siena e a suspensão de um Siena, ele é um Siena basicamente. Um Siena com direção na direita. É direita. Você não precisa de um carro de 800, 900, 2000 HP, não pra ser feliz. Não, irmão. Você precisa de um carro que te faça feliz com aquilo que ele tem. Esse aqui é um bom exemplo. Tem 150 cavalos. Mas com certeza, desses 150 cavalos, 60 já andaram fugindo. Porque isso aqui, nem 100 cavalos eu conseguiria dizer que isso aqui tem. É impossível. 22 kg de torque, cara, esse torque tá onde? Porque só se for em 11.000 RPM que aparece 22 kg de torque. Esse carro roda 8.000 RPM de boa assim, e tem, isso aqui deve ter uns 9 kg de torque, 10. Eu tô dizendo. Tá, chega de enrolação, vamos falar o que esse carro tem. Esse carro ele era um Evo de fato, verdadeiro, mas eu travequei ele para um Siena. Arranquei o motor 2.0 turbo, coloquei o motor, que aqui no jogo é um 2.0 aspirado, extremamente manco, recalibrei a suspensão, eu piorei ela, arranquei as rodas de liga leve, eu piorei esse carro, fiz downgrades nele. Mas mesmo assim ele ainda vem com farol de dupla parábola, com projetor, ele também tem farol de milha, e ambos, tanto farol de milha como projetor, ele tem luz alta e luz baixa, sim, farol de milha com luz alta e luz baixa, depois eu mostro pra vocês. Mas não adianta ter farol de milha, farol de projetor, sendo que ele ilumina a mesma coisa que nada. É a mesma coisa que um carro normal, um carro com faróis LED, nem tem halógenos nesse jogo porque os faróis são todos brancos. Bom, o Lancer ele é um carro que tem um design muito agressivo, não dá pra negar. É um design bonito e muito moderno pra época, principalmente. É um carro que tem o projeto lá de 2007, 2008 e é um carro que é moderno até hoje. Ele tem linhas muito boas, agressivas, e a maior representação dele é essa boca grandona na frente, a maior entrada de ar desse carro. E o capô era pra ser o capô mais liso possível, e o único capô mais liso pra representar o do Siena foi esse que eu achei, que tem essas saidinhas de ar aqui para melhorar o aquecimento dentro do motor. E esse carro não recebeu atualização ainda. Esse carro é um carro mais antigo do jogo, não tem como abrir capô, não tem como abrir porta-mala, não tem como abrir portas. Resumindo, não dá para interagir com o carro, a não ser o volante e acelerador. Mesmo esse sendo uma versão especial única no jogo, feita por mim, ele ainda tem características do Lancer, como essa saída de ar para melhorar a circulação de ar dentro da caixa de roda.
E esse é um dos únicos Lancer no mundo, único não, né, que na verdade na Ásia ainda existe Lancers com rodas de ferro, mas esse aqui é um Lancer com rodas de ferro sem calotas, de série, feito por mim. Mas ainda já vem com alguns acabamentos, com esse spoiler lateral aqui, que é do Lancer Evo. Alguns acabamentos em pretos, como a moldura das janelas são em preto. E aquele pegador da porta também é preto, pegador lá da janela, tá? E a gente consegue reparar que ele tem uma tonalidade diferente de branco da lataria pro para-choque. É extremamente realista, tá? E aqui na traseira do Siena barra Lancer temos a representação fiel de que isso é um Siena, escrito Siena. Fiat com o logotipo novo da Fiat, 1.6 V6 válvula. Aqui temos alguns olhos de gato que não funciona, não adianta nada. E esse escapamento com o bocal que de dentro para fora ele é transparente, olha só. E aqui atrás do carro a gente tem essa parte preta embaixo do para-choque, onde ficam os escapamentos, onde na verdade era para ter algumas aletas para melhorar o fluxo de ar embaixo do carro. Só que nesse modelo, não sei porquê, que o pessoal do Car Park, na hora de criar esse carro, os detalhes em preto desse carro são tão pretos que você não consegue identificar algumas coisas. No interior vocês vão ver, pera aí. E antes da gente ir pro interior do carro, vamos falar um pouco sobre a questão de iluminação desse modelo. Olha só, ele tem projetor, farol de dupla parábola e farol de noturno, neblina, que o pessoal fala, que funciona tanto a luz baixa quanto a luz alta para ambos, tanto o projetor quanto a neblina. Em relação a faróis aqui na parte de trás, tudo funciona perfeitamente. Questão de freio, funciona os 3 pontos e o terceiro ponto fica bem na tampa do porta-mala, dando um pouco mais de estilo pro carro. Questão de setas funciona, dá para usar sim, tanto para esquerda quanto para direita. Se você precisa do pisca-alerta também. E vamos aprender a usar isso no jogo, né, galerinha? Porra, os caras ficam parados no meio da estrada do nada. E isso não é só nesse jogo, não. Em qualquer jogo, cara. Os caras simplesmente param no meio do nada e fica sem pisca-alerta, sem nada ligado, e sempre fica no meio de uma BR pra atrapalhar todo mundo. Bando de filho da... Mas ó, luz de ré também funciona. Você consegue acender os faróis, que na hora de você acender os faróis ele não acende o terceiro ponto. Então é realista, é uma coisa que realmente funciona e ficou muito bem feito. Parabéns pros desenvolvedores do jogo. Ah, e pra quem queria saber se o carro tendo projetor, farol de milha, se muda alguma coisa na iluminação do carro, caceta nenhuma. O carro ilumina a mesma coisa que qualquer outro modelo do jogo. Ó, esse é o farol alto, também é muito bom, ilumina muito bem. E olha só, todos os carros acabam iluminando a mesma coisa. Isso é meio que padrão. E mesmo sendo farol alto, quando você usa ele não atrapalha, não ofusca em nada. Então dá pra usar sim o farol alto sem incomodar nenhum dos outros players ou NPCs do jogo. E lembra que eu comentei que as texturas pretas desse carro, eu não sei porquê, são simplesmente um limbo. Olha isso aqui. Você tá vendo alguma coisa nesse interior, a não ser os detalhes prateados? Que bom, porque eu também não tô vendo porra nenhuma. Aqui na parte de trás a gente não consegue ver nada, a não ser aquele Camry estacionado ali fora. E a questão de detalhamento não dá pra ver nada, não dá pra identificar nada. O pinguelinho do cinto tá ali embaixo, porque é prateado. E a maçaneta da porta. Em relação à textura aqui atrás, você não consegue identificar nada, a não ser a maçaneta da porta e só isso. Você não consegue identificar nenhuma outra textura, se a porta tem acabamento bom, nada. Olha que acabamento incrível. E o pingueirinho do cinto. Eita, bugou a câmera. Legal. Bom, deixa eu ver aqui. Temos aqui, você consegue desabilitar a tração 4x4, você consegue, ele é câmbio automático, ar condicionado, ar quente, ar frio. Tem o que mais a gente consegue interagir aqui? O pisca-alerta dá pra interagir. A central multimídia não dá pra interagir, é só uma foto. Os espelhos dá pra interagir sim, eles funcionam, só não dá pra mexer. E tem esse acabamento aqui que tem nos carros reais, se você não colocar cadeirinha com criança no banco da frente. Mesmo que não dá pra ler nada nesse borrão cagado. Bom, no painel de instrumentos a gente tem um contador de RPM e um velocímetro, mas não sei se funcionam direito. As luzes espias não funcionam e o computador de bordo também não funciona. Acabamentos do volante, como você consegue mexer na central multimídia, airbag, as aletas racing ali atrás para trocar as marchas, não funcionam. Até funcionam porque tem comandos dela na tela, daí você consegue mexer. Mas antes de qualquer coisa, vamos ver se dá pra calibrar os pneus do carro. Não dá não, isso aqui é só uma historinha bonitinha e...
motorista é bom. Lembrando, isso aqui não é mais um Lancer, isso aqui é a representação de um Siena. Por isso que eu não vou usar, como dá pra ver ele no console, que ele tem câmbio automático, tração 4x4, que até dá pra desabilitar ali. Mas assim, como é a representação de um Siena, eu tirei essas coisas, a gente vai tentar usar como um Siena, usando só a tração dianteira. O câmbio que eu adaptei, tirei a sexta marcha, só tem 5. Tentei deixar o mais fiel possível ao carro real, que é o Siena. Para começar bem, vamos fazer um 0 a 100 nele, para ver o que a gente consegue fazer. Bora lá, 50 por hora, 60, 70, 80, 90, 100 por hora. O equivalente a 12.5 barra quase 12.6 segundos. Não é ruim, não é para um sedã, vamos dizer, de entrada, tá ótimo, muito bom. Sem nem perceber, eu fiz um teste de alce. Na gravação aqui eu tava uns quase 160 por hora e eu não vi aquela Mercedes se aproximando ali. Desviei dela, ela começou a sambar. Tentei controlar acelerando por ser uma tração dianteira, mas não adiantava, mais ele balançava a traseira. Tive que soltar o acelerador para ele estabilizar, mas ele não capotou. Mas ele joga muito a traseira, o que se torna muito perigoso. Olha, eu vou trazer ele aqui no meio do Grand Canyon aqui, porque tá cheio de curvas. Eu quero testar a estabilidade dele, a potência, andar no modo soviético pra ver de qual é com esse carro. Tá, vamos fingir que isso nunca aconteceu. O teste se inicia agora. Ah, vai, até que com 100 por hora ainda dá pra fazer umas curvas suaves com ele. Não é tão ruim de estabilidade. E fez a coisa muito bem, mas traseirou. Por que dessa traseirada eu não faço a menor ideia, nem pisei no freio. A estabilidade dele não é tão ruim. Mesmo a suspensão sendo um pouco mais molenga, confortável, a estabilidade não é ruim. Ele tenta a mais de 130 por hora, ele tende a tentar jogar a traseira. Mas por um carro, vamos dizer, como um Siena, um carro mais familiar, você não vai querer ficar andando no modo soviético sempre. Então a estabilidade dele é muito boa. Não achei ruim. Essa gravação é um bom exemplo. Quase 150 por hora, chegou a curva, dei uma reduzida, ele tendeu a jogar um pouco a traseira, mas foi fácil de controlar, nada muito difícil. Mas olha só, até que ele, por um carro familiar que se tornou, é muito bom, boa estabilidade. Eu gostei da minha criação. Tentar fazer curva com essa câmera nunca é uma boa opção, né? Dá pra perceber. Puta, morreu. Pera. Vai queimar a embreagem, mas vai. Esse 2.0 que eu coloquei nesse carro, ele deixa muito a desejar. Não sei que motor é esse. Por quê? Ele é extremamente ruim de baixa, ele é extremamente ruim de alta e ele é menos ruim de média. Então, tipo, não sei nem qual que é o torque certo para que seja bom. Existem motores nesse jogo que são mais fracos que ele, que são melhores. Garanto pra vocês, que são motores originais de alguns carros. Esse é um ponto crucial, acho que é um ponto que é muito positivo desse carro. Mesmo tendo piorado a suspensão dele, acho que eu já falei até sobre isso, mas eu fiz essa curva ali, reduzi em cima, o freio dele acionou muito bem, usei reduzida para ajudar ainda, de 160 foi para quase 70 por hora, rapidamente, e o carro fez a curva com muita tranquilidade. Olha, a suspensão dele mesmo ter sido piorada é um ponto muito positivo. Sabe aquela regra que com o motor cheio o carro tem mais potência? Então, com esse carro não é isso. Com esse motor em específico não é isso. Nunca vai ser. Nessa parte eu peguei pra moer. Eu queria descobrir qual que era o ápice desse carro, a loucura, o ponto G dele. Então eu peguei pra esgoelar cada marcha e tentar descobrir mais ou menos qual que é a potência, qual a faixa de rotação que esse motor trabalha. E esse motor, ele tem o mesmo problema que a minha Brasília tinha. Sim, eu tinha uma Brasília na vida real, em que o motor dele, ele é péssimo de alta e péssimo de baixa. Você tem que saber trabalhar uma rotação específica, você tem que saber usar uma rotação específica para você conseguir tirar o máximo de desempenho desse carro. Por exemplo, desse Lancer aqui, com esse motor, eu consegui tirar o máximo de potência dele, eu consegui chegar no ápice dele entre 4.000 a 6.000 RPM. Antes disso, o motor era a mesma coisa que a Marília Mendonça, sem vida. E depois disso, era a mesma coisa que a Marília Mendonça, também sem vida. E isso funciona na vida real também. Tem carros que, por exemplo, você não vai ser muito bom depois de uma certa rotação. Depois, por exemplo, de uns 6.000 RPM, vai ser bom o motor do carro.
Tem carro que vai ser só bom de baixa. Você, até mais ou menos uns 4.000 RPM o motor é ótimo. Depois disso não existe mais nada. Isso depende muito de cada carro. Nessa BR que eu peguei, eu queria tirar o top speed dele, para ver até qual a velocidade máxima que ele chega. Só que ele tem um problema. Vocês sabem, o motor dele é péssimo de alta. E as marchas são muito curtas. Então, né, para chegar até lá, foi sofrido, foi demorado. O motor sofreu, mas foi bem esgoelado. Estamos chegando no final da BR, quase 200. Dá 200. Dá 200! Aí, pô. 200 por hora, 200 por hora no Lancer, nos barra Siena, deu certo, pô, ó, ainda chegamos até um pouquinho mais, fez a curva, vocês viram, traseirou, mas fez a curva com muita elegância. Não, vou até trazer o carro aqui para uma pista de corrida, só pra gente ver uma coisa, né, pra fazer os últimos testes, ver se é tudo isso mesmo, tirar a prova real e final, mesmo que vocês já sabem, né. Bom, uma das vantagens de ter um carro que não é tão potente é a questão da segurança. Mesmo que o carro não seja tão bom de estabilidade, curva, é seguro. É bem seguro você andar com esse tipo de carro, ainda mais no 12, que não é muito difícil. É bem complicado você passar dos 100 por hora com um carro desse. Você vai chegar com estilo já, né, ó. Não capotou, é manobra, fi, ó. E esse foi o Mitsubishi Siena 2012, projeto exclusivo e único no mundo / car parking. E vamos lá, considerações finais. O que eu acho? Considerações finais não. O que eu acho desse carro? Bom, em relação à segurança, o freio dele, vamos ver, começar pelos freios. Os freios são muito bons. Freia muito bem, os freios são originais ainda do Evo, então obviamente vai ser bom, não tem muito o que fazer. Mas a suspensão, como foi feito um downgrade nela, ele joga muito a traseira. O carro ele traseira bastante em curvas, e isso pode ocasionar um acidente, pode ser algum problema bastante grande até. Em relação à potência, o carro também é bem ruim mesmo. A questão de torque, tem que saber usar um regime de RPM específico para você conseguir atingir conseguir chegar no ponto G do carro, sabe? O motor é péssimo de baixo, péssimo de alta e meio ruim de média. Sabe como é que é, né? O câmbio, até que por ser um câmbio mais curto, pode até ser bom nisso. Na verdade, ser bom não, é um problema até o câmbio ser curto, porque você sempre vai trabalhar com torques mais... com RPM mais alto. Bom, em relação ao interior, tá, o carro ele é péssimo. Ele é péssimo na relação ao interior. O interior dele é feio, não é que é feio, mas não dá pra enxergar nada. Vou descobrir detalhes como, vou lá pra ver os detalhes cromados e as coisinhas escritas, nada mais. Mas isso não afeta tanto em relação ao carro até. Pra quem gosta de interiores bonitos, é um problema. Minha nota pro carro, eu daria um 4. Um 4. 5. Não, 5 é mais justo. Por conta da questão da segurança e motor, ele é bem ruim. Então, um 5 tá muito bom. Não recomendo. Se for fazer isso com Lancer, deixa com o Lancer Evo normal, o motor normal e a suspensão normal, que eu tenho certeza que vai ser melhor, tá? Garanto pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Esse foi o Siena. Até um próximo dia. Até mais. Valeu!